Os antigos conventos e igrejas, apesar de sua aura divina, abrigavam segredos obscuros que desafiam até mesmo as crenças mais fervorosas. Histórias embaraçosas envolvendo membros da igreja revelaram figuras importantes acusadas de falsa santidade e atos impróprios, sacudindo os alicerces da história religiosa em um tradicional convento no século XIX. No vídeo de hoje vamos conhecer os eventos secretos profanos da Igreja Católica. Santo Ambrógio de la Máxima, uma igreja católica localizada em Roma, que segundo os registros, foi fundada no século IV d.C., sob o nome de Igreja de Santa Maria, pela irmã mais velha de Santo Ambrósio. Por volta de 1500, a igreja foi reformada e entregue à ordem beneditina, que a dedicaram a Santo Ambrósio. No ano de 1806, uma jovem freira, conhecida pelo suposto estigma de Cristo no rosto, pés e mãos, Maria Agnes Firral, começou a criar um culto no convento de Santo Ambrógio. Isso a colocou na posição de santa reconhecida pela Igreja Católica. Ela era conhecida por usar uma máscara de ferro com mais de 50 pregos apontando para dentro em direção ao rosto, fazendo com que muitos homens e mulheres de fé se reunissem para testemunhá-la. Foi protagonista de inúmeros escândalos durante o século XIX, entre eles um caso com seu confessor, com quem pouco depois teria um encontro pecaminoso com outra freira, realizaria falsos milagres e eliminaria 2 de seus filhos ao engravidar de funcionários clericais. Tudo isso, somado ao fato de uma mulher se passar por santa viva, disparou o alarme no Vaticano ao ameaçar a hierarquia estabelecida dentro da igreja, apesar de ter servido como conselheira espiritual do próprio Papa Leão XII, que temendo que esses escândalos chegariam ao conhecimento de todo o povo, ordenou à Santa Inquisição que conduzisse um julgamento discreto. Maria Agnes foi destituída do título de diretora e banida para um convento distante em 1816, onde ficou confinada pelo resto da vida. No entanto, o convento de Santo Ambrógio continuou a funcionar e não demorou muito para abrigar uma sucessora para ocupar o lugar de Maria Agnes. O cargo foi assumido pela mestre de noviças, Maria Luísa, que seguiu os passos de sua antecessora. A nova diretora do convento pediu à noviça, Maria Francisca, que lhe escrevesse cartas com sua bela caligrafia, que continha supostas ordens sagradas enviadas do céu pela Virgem Maria, que pedia abertamente que atos impuros fossem cometidos em ritos espirituais. Maria Luísa não só teve relações com outras freiras, mas também passou algum tempo com um padre jesuíta que conheceu, alegando que era por motivos de comunhão religiosa, e até enganou um homem de fé para praticar os mesmos atos por meio de falsas palavras sagradas. Todos logo começaram a brincar. Ela afirmou ter tido visões divinas nas quais recebeu presentes celestiais, como anéis, relíquias e pedras preciosas. Eles comiam carne nas sextas-feiras santas e mantinham secretamente um culto à sua fundadora, Maria Agnes. Foram estabelecidos ritos de iniciação para as noviças, onde eram levadas à presença da irmã Maria Luísa para cometerem atos impuros e abençoá-las com os seus fluidos corporais, que ela afirmava serem milagrosos e até curativos. Porém, essas práticas tornaram-se sistemáticas, ocorrendo cada vez com mais frequência e sem a necessidade de um novo membro. Qualquer pessoa que reclamasse durante esses rituais sentia-se misteriosamente doente e falecia, alimentando ainda mais a crença em seus mandatos divinos. As coisas permaneceram assim até a chegada de Katharina von Hohenzollern-Sigmaringen, uma princesa alemã que ficou viúva 2 vezes quando tinha 36 anos e que recentemente havia abraçado a fé católica. Ela tornou-se freira por recomendação de seu guia espiritual, Cardeal von Reysack, e se apaixonou pelo convento de Santo Ambrósio. Mas sua alegria e prazer desapareceram rapidamente quando ela percebeu o que estava acontecendo dentro daquelas paredes. Indignada e apavorada com os atos obscuros perpetrados dentro do convento, a princesa decidiu denunciar tudo ao padre Lesiroli, segundo confessor do recinto, mas ele acabou por ser um membro do culto. Então ele tentou convencê-la de que tudo era uma confusão do diabo e que tudo o que acontecia em torno desses ritos era completamente normal. As acusações chegaram ao conhecimento da irmã Maria Luísa, que imediatamente traçou um plano para tirá-la do caminho. Ela começou a dizer que seus sonhos e visões revelavam o triste falecimento da princesa Catarina, que convenientemente adoeceu poucos dias depois. Temendo por sua vida e concluindo que havia sido envenenada, ela escreveu uma carta codificada para seu primo com a palavra "Salve-me".
Ele era um arcebispo próximo do Papa e conseguiu tirá-la viva do convento, levando-a para uma remota propriedade de uma família francesa para se recuperar. Assim que o Papa Pio IX ouviu falar sobre o caso, ele rapidamente interveio com a intenção de mais uma vez encobrir os atos impuros e escandalosos por medo de que manchassem a reputação dos seus aliados e da própria Igreja. Durante a investigação e julgamento da Inquisição, que durou 5 anos, chefiada pelo inquisidor Vincenzo Salua, a princesa Catarina declarou que nem sequer se ruborizaram quando proclamaram a santidade da sua fundadora, Irmã Maria Agnes. Ela mostrou os flagelos e os demais instrumentos de castigo, sempre elogiando sua extraordinária virtude. Outra freira questionada confessou como Maria Luísa lhe pediu para dormir em determinada posição vulnerável para poder se entrelaçar com ela, fazendo movimentos, sons e palavras, ao mesmo tempo que lhe dava instruções sobre como se posicionar para receber seus fluidos corporais. Todos aqueles monges, padres e clérigos que visitavam o leito da freira acusada desculparam-se sob a mentira de que só o fizeram com um propósito espiritual e que o diabo tinha assumido a forma de Maria Luísa para tentá-los. No final, eles simplesmente receberam 2 anos de confinamento e punição. Entre eles estava Joseph Kloitgen, conselheiro do Papa e um importante teólogo. Um confessor foi acusado de realizar bênçãos desenhando uma cruz no corpo das freiras e, às vezes, beijando-as no coração. Testemunhas também afirmaram que Irmã Maria Luísa havia participado de uma cerimônia de pecado apresentada a ela por Maria Agnes, que consistia em realizar carícias, entre outras coisas. No final, o julgamento revelou comportamento impuro, falta de santidade e tentativas de assassinato com a abadesa, confessando que tentou envenenar a princesa Catarina com ópio, mercúrio e pó de vidro. Com estas declarações, o convento foi finalmente encerrado e Maria Luísa foi condenada a 20 anos de reclusão como a sua antecessora, permitindo que ela voltasse à casa dos pais nos últimos anos de sua vida. Seu nome desapareceu dos registros no início da década de 1870. Por sua vez, as freiras de Santo Ambrósio sempre proclamaram que a Inquisição estava errada sobre a santidade de Maria Agnes, valorizando relíquias de suas roupas, bordados e imagens, e alegando que ela era sua alegria, seu tesouro e o mais brilhante de suas estrelas. Enquanto Catarina fundou seu próprio convento, tornando-se uma distinta freira beneditina, Joseph Kloitgen foi exonerado e tornou-se conselheiro teológico do Concílio Vaticano II. Hoje, a Igreja de Santo Ambrósio é uma abadia que abriga as relíquias de São Policarpo. É a casa do padre da congregação Subiaco Cassinese, antigo colégio missionário para monges. Os registros existentes sobre isso foram enterrados em um arquivo secreto nas profundezas do Vaticano pela Igreja Católica durante mais de 100 anos. E quem sabe quantos mais ainda estão escondidos e guardados por homens poderosos. Certamente eles esconderam montanhas de informações, fatos e verdades que para eles não são convenientes serem reveladas.